de 360 mil reais, ele perde aí o tratamento diferenciado, favorecido, né, que está previsto lá no artigo 170, inciso 9º da Constituição Federal. Então, vejam que esse tratamento diferenciado, favorecido, como eu disse, favorecido no caso, por exemplo, da licitação pública, do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, né, que está previsto, é quando o Estado vai prestar um serviço de forma indireta, que ele tem que contratar, né, assinar um contrato administrativo do artigo 54 da Lei 8666 de 93, aí ele vai assinar ou com a concessionária ou com a permissionária, baseado na Lei 8.987, né? Antes disso, ele tem que fazer uma licitação, ele é obrigado a fazer uma licitação. Aqui no estado do Acre, nós temos um pregão também da Lei 10.520, né? Que aqui são os decretos 5.972 e 5.973, são os decretos que regulam o pregão presencial, o pregão eletrônico, né? 5.973 é o pregão presencial, mas no Brasil é a Lei 10.520, né? Em nível do Brasil, Lei 10.520, que é a lei que regula a modalidade de pregão. Temos concorrência, leilão, etc., etc., que nós veremos aí, e já viram lá na aula de Direito Administrativo, né? Então, vejo que nós temos aí essa questão da microempresa, ela tem quando for o prefeito, por exemplo, quando ele fizer uma licitação, ele pode dizer lá na sua licitação, né, que aquela licitação é só para microempresa, né? Ou se tiver uma obra grande, né, acima de 80 mil reais, aí 30% da obra obrigatoriamente tem que ser para microempreendedores, não é verdade? E assim nós temos outros benefícios aí, no caso de desempate, a prioridade é sempre da microempresa, no limite de 10%, no caso do pregão é 5%, né? Então temos aí uma série de regalias a esse setor aí, que é o microempreendedorismo. E o que é a microempresa? A microempresa é aquela que ofere durante o ano calendário, né, somando todos os últimos 12 meses, né, à medida que vai avançando, vai puxando de trás também, então os últimos 12 meses, a renda bruta de até 360 mil reais, né? E também nós temos o empresário de pequeno porte. O que é uma atividade empresário de pequeno porte? É aquela que, no mesmo sistema da receita bruta do ano calendário, né, não pode passar de 4.800.000, 4.800.000. Então, microempresário é aquele que ofere no ano calendário até 4.800.000, não é verdade? Então, nós temos aí a 4.800.000, né, que é a renda, né, que pode chegar a empresário de pequeno porte, não esquecendo que no artigo 19, quando for para fins de recolhimento do ICMS, por que recolhimento do ICMS? Veja bem, qual é a diferença do microempresário, por exemplo, o microempresário e empresário de pequeno porte? Eles podem optar pelo regime simples de recolhimento tributário. Então, vejam que o recolhimento tributário dessas empresas, da microempresa e da empresa de pequeno porte, se eles quiserem, porque é opcional, pode ser pelo Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Nós temos aí a resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN, resolução 140, que estabelece tabelas. Então, nós temos tabelas, temos 5 tabelas, né? A primeira tabela é comercial, depois é industrial, então vai indo para frente, né? São 5 tabelas. E lá nas tabelas tem o seguinte: quando o faturamento, a renda bruta, for, por exemplo, de 120 mil reais para uma empresa, ela vai pagar 8 tributos com apenas 4%. 4%, depende da tabela. Tem tabela que é 4,5%, tem tabela que é 5%, mas temos lá um limite. Então, quando ela chegar, se ela oferir 120 mil reais, ela vai entrar no grupo dos que pagam no comércio 4%, né? 4% para 8 impostos. Imagine 8 impostos. Nós temos aí imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, né? Então, nós temos aí imposto sobre a renda. Quando é que a alíquota do imposto de renda? Para a pessoa jurídica, né, imposto de renda para pessoa jurídica é 15%, né, 15%. Talvez seriam 15% sobre o que ela faturou. Então, vejo que o imposto para a pessoa jurídica, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, é de 15%, 27,5% é para a pessoa física, né? Para a pessoa jurídica é de 15%. Aí vem o imposto, o IPI, né, o Imposto sobre a Produção Industrial, do artigo 153, inciso 4º da Constituição Federal, né? É competência da União. Então, nós temos lá
no mínimo 10%, mas pode chegar, no caso do cigarro, por exemplo, a 363%, não é verdade? Então, nós temos aí a tributação do IPI. Então, temos imposto sobre a renda, IPI, depois nós temos a contribuição sobre o lucro líquido da empresa, que é a Lei 7.689. Depois nós temos a COFINS, que é a Lei Complementar número 70. Depois nós temos o PIS, que é a Lei Complementar número 7. O PASEP, que é a Lei Complementar número 8. Né? Temos aí a contribuição patronal do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. Né? Temos aí, então nós temos ainda dois tributos, que são o imposto, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, circulação interestadual e intermunicipal de mercadorias e de serviços de comunicações, está previsto lá no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, regulado pela Lei Candir, que é a Lei Complementar número 87, né? E aqui no Estado do Acre, a Lei Complementar número 55 e o Decreto 008, Decreto 008, é o decreto que regula o ICMS aqui no Estado do Acre, né? O ICMS é 17%, né? Ainda temos o ISSQN, regulado aí pela Lei Complementar número 116, né? E aqui no Estado do Acre pela Lei Complementar número 114, Lei Complementar número 114, o ISSQN está previsto lá no artigo 155, aliás, 156, que ele é municipal, é competência do município, então artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, e artigo 144, inciso 3º lá, da Constituição do Estado do Acre, não é verdade? O ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, né? Então nós temos aí o ISSQN, imagine todos esses tributos num só demonstrativo, NADAS, demonstrativo documento de arrecadação do Simples, documento de arrecadação do Simples, né? Só todos eles pagando os 4% por tudo, né? Some um por um e vejam quanto é que vai dar de alíquota. 60 e poucos por cento, mas vão pagar só 4,5% sobre o total desses 8 tributos, não é verdade? Então, vejo lá o artigo 13 da Lei Complementar número 123 de 2006, artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006, que trata do Simples Nacional. E a opção, tem uns que não pode, né? Por exemplo, se observarmos o artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006, atividades que as quais não são permitidas a opção pelo Simples Nacional. Aí elas têm que pagar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real, né? Então tem que, normalmente, aí se pagar pelo lucro presumido, é aquele lucro que traz uma projeção de como é que será a receita bruta no ano, né? O lucro real é aquilo que realmente acontece, o momento está pagando, aí tem que pagar a alíquota normal, né? Tem que pagar a alíquota normal do tributo, então esse é o lucro real. E temos o Simples Nacional, não é verdade? Então veja que ainda temos o lucro arbitrado ainda, né? Mas lucro arbitrado realmente é outra situação, né? Então, importante para nós aqui é o que prevê o artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006, que é o Simples Nacional. O Simples Nacional. E o entendimento do Simples Nacional é que vai me levar ao microempresário individual, aqui lá do artigo 18A do parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, e também o empresário individual de responsabilidade limitada, do artigo 980A da Lei 10.406 de 2002, né? Porque a diferença é exatamente essa, é a tributação, a diferença entre os dois é a tributação, embora, né, nós já tenhamos colocado aqui que empresário individual o microempresário individual vai fazer o seu registro, né, nos termos do artigo 32 da Lei 8934 de 94, na junta comercial, e o empresário de responsabilidade limitada também vai fazer o seu registro lá com o seu contrato social, né, lá na junta comercial, nos termos do artigo 32 da Lei 8934 de 94, né? Então, os dois vão fazer, mas a diferença é que o empresário individual de responsabilidade limitada, ele tem que ter um capital inicial de 100 salários mínimos, 100 salários mínimos. E o microempresário individual, se ele vai
recebeu, auferir durante o ano calendário, no máximo, R$ 81.000, R$ 81.000 no máximo, né? Já o empresário individual de responsabilidade limitada, ele pode até 4.800.000, respeitado aí o artigo 19 da Lei Complementar 123 de 2006, que diz que naqueles estados cuja participação no PIB é inferior a 1%, inferior a 1% a participação no PIB, inferior a 1%, artigo 19 da Lei Complementar 123 de 2006, aí cai para R$ 1.800.000. R$ 1.800.000, certo? R$ 1.800.000 é o máximo para o ICMS e para o ISSQN. Claro que é o máximo para o ICMS, né? Então, o ICMS só vão participar, ou só vão poder optar pelo Simples Nacional do artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006, aqueles microempreendedores, né? O empresário, empresa de pequeno porte, pelos 4.800.000, o limite, se o Estado contribui com mais de 1% do PIB nacional. Se o Estado contribui com menos de 1% do PIB nacional, só poderão optar pelo microempreendedorismo, pelo tratamento diferenciado, favorecido, etc., do artigo 170, inciso 9 da Constituição Federal, e do artigo 179 também da Constituição Federal, né, aqueles estados, né, que contribuem, que tem uma renda bruta durante o ano calendário de até R$ 1.800.000. Então, vejo que o Acre, por exemplo, é um estado que contribui com menos de 1% do PIB, né? Então, aqui as empresas de pequeno porte são aquelas cuja renda bruta durante o ano calendário é somente até R$ 1.800.000. Diferente de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, onde o teto para as empresas de pequeno porte é de R$ 4.800.000. Então, aqui no Acre, né, os empresários individuais, os EIRELI, de responsabilidade limitada, né, também são $1 milhão, o teto é de R$ 1.800.000, não é verdade? Então, o microempreendedor individual está previsto no artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, parágrafo 1º, né? Lá diz o seguinte: é aquele que ofere durante o ano calendário até R$ 81.000, R$ 81.000. Para o outro lá é 4 milhões, R$ 1.800.000, para contribuir menos que 1%, e o Estado que contribui com mais de 1%, aí passa a ser 4.800.000. Vejam lá o artigo 3º, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 123 de 2006. Lei Complementar 123 de 2006, não é verdade? Então, nós temos aí o microempreendedor individual, aquele que ofere durante o ano calendário até R$ 81.000, até R$ 81.000. Como é que ele contribui? Qual é a contribuição? Qual é a contribuição do microempreendedor individual? A contribuição social, né, está previsto lá no artigo 13, né, parágrafo 1º, artigo 13, parágrafo 1º, inciso 10, artigo 13, parágrafo 1º, inciso 10 da Lei Complementar número 123 de